A nova Política Nacional de Drogas condiciona o tratamento à abstinência, com possibilidade de internação forçada. Além disso, a nova legislação financia e favorece comunidades terapêuticas particulares, muitas vinculadas a organizações religiosas. Bom, pergunta para os nossos convidados. Foram anos de luta para humanizar o atendimento à saúde mental, tornar mais humano realmente. E agora, o que se coloca vai na contramão, inclusive, do conhecimento científico, de tudo que a ciência tem colocado até agora. Como vocês enxergam, então, o que esse decreto traz para o tratamento da saúde mental? Vou começar com o Mauro? Sim, pode ser. Desde a Lei 10.216 de 2001, houve uma modificação do sistema de tratamento e cuidado dos transtornos mentais de uma forma mais humanizada, de uma forma a se respeitar os direitos individuais e fundamentais da pessoa humana, sim, justamente em situações limítrofes, em que a pessoa, no caso da drogadição, ela faz uso inadequado da droga, mas ela não quer se submeter a uma internação, sim, ou uma abstinência forçada. Sim. Por isso que se utilizava a redução de danos a partir dessa realidade que é vista caso a caso, de maneira individualizada, né? O médico, diante desta negativa da internação e mesmo da abstinência, o médico, pela Lei 10.216 de 2001, ele é obrigado a respeitar esse desejo e vontade da pessoa drogadita, né? Principalmente se essa pessoa está com a consciência lúcida, não, sim, está psicótica e assim por diante. Então, ele tem por obrigação humanitária, pela lei de 2001, a prestar atendimento e cuidados, no mínimo para que a pessoa reduza os danos decorrentes da manutenção do uso da droga. Sim. E se articulou também, a partir de 2001, toda uma rede de atenção ao usuário, ao dependente e nas outras situações clínicas que envolvem transtornos mentais. Organizou-se um tratamento multidisciplinar, multiprofissional, atendendo todas as necessidades da pessoa, como falta de moradia, violência familiar. Isso através dos CAPs. Desinserção comunitária e várias outras condições psicossociais que são, muitas vezes, o que desencadeia, claro, a pessoa a fazer uso problemático de drogas. Claro. E cujo exemplo mais significativo, mais paradigmático, é aquele da situação das cracolândias, em que a pessoa não está ali porque ela se tornou um dependente do crack. Ela está ali porque ela teve uma cisão em relação à sociedade e à família, em situação de extrema vulnerabilidade e pobreza, e ali ela encontra, aí sim ela encontra o crack e vai se tornar eventualmente uma dependente. Não é o crack que antecede a miséria social das pessoas, é a miséria social que antecede o crack. Sim, e nesse sentido... Então, tratar apenas do problema da droga, sim, encarcerando o indivíduo, fazendo uma internação involuntária mais propriamente, sim, que hoje, pela lei atual, é possível que se faça pelo simples poder discricionário do médico ou do profissional de saúde, não se resolverá todos os fundamentos, claro, que levaram a pessoa à droga. Sim, e nesse sentido, Maurídios, você apartar essa pessoa da sociedade, colocando ela involuntariamente numa comunidade terapêutica, por exemplo, não é a melhor solução. Olha só, eu queria primeiro esclarecer essa situação, né? Nós temos a lei de reforma psiquiátrica, que ela engloba toda a questão da saúde mental. Sim. Uma nova política de saúde mental para o país, né? Saindo daquela política que a gente chamava manicomial, sim,
para uma política, em regra e prioritariamente, em espaço aberto, em regime aberto, né? A própria lei antimanicomial, ela prevê a internação, mas sempre como última hipótese. Sim. Né? Última hipótese, né? E aí depois veio a lei de drogas. A lei de drogas foi posterior à lei, né? E a lei de drogas, além dos crimes que a gente está acostumado a falar, quando a gente fala de lei de drogas, a gente só pensa nos crimes, né? Mas a lei de drogas tem toda uma parte, né, que vai disciplinar o sistema de tratamento, de atenção à pessoa que desenvolveu uma dependência de drogas, que é um aspecto de saúde mental. Por isso ela conversa com aquela lei anterior. Sim. E tem toda uma outra parte que vai disciplinar um sistema de assistência social também, e tem uma parte do crime. A gente só conhece a parte do crime, né? A astúcia, o que aconteceu agora na realidade, essa lei de 2006 continua valendo, a 11.343. Ela é a lei de drogas. Essa nova lei que foi aprovada, o PL 37... Que não é esse decreto de março, é uma lei que foi aprovada no Congresso e depende da sanção agora. Eu já volto no decreto, que é uma outra coisa que está sendo até supervalorizado. Sim. Né? Eu estou tratando aqui de um diploma que realmente vincula todas as pessoas, que é a lei. Tá. Isso estou falando do aspecto jurídico. Sim. Que falta só a sanção de Bolsonaro, só falta ser publicada no Diário Oficial. Já está tudo aprovado pelo Congresso. O que falta para essa lei passar a valer? Essa lei muda a lei de drogas. Sim. De uma forma negativa. De uma forma negativa. Ela não muda propriamente a parte criminal. Teve só um aspecto na parte criminal, que foi aumentar o crime, a pena daquela pessoa que dirige uma organização criminosa para fim de tráfico. Mas ela, astutamente, aqui que está o diabo nessas questões, ele mora no detalhe. Ela vai mudar, ela não mexe com o crime de porte para uso pessoal, que está no 28. Ela vai mudar os aspectos relacionados ao tratamento daquela pessoa que, eventualmente, desenvolveu uma dependência. Sim. Então, ela tira do judiciário a possibilidade de privar pessoas da sua liberdade. Porque, afinal, o que nós estamos falando aqui é o seguinte: o Estado, quando trata dessa questão, ele oferece para essas pessoas que estão em situação de extrema vulnerabilidade duas opções: ou a cadeia ou a internação. Ambas são privações de liberdade, ambas são modalidades de prisões, aspas. Agora, em relação ao atendimento de saúde, você explicava, antes da gente começar, inclusive, que essa lei que está vigente agora, ela permite, ela dá possibilidade de tratamento. Essa nova lei, ela retira o tratamento por redução de dano e deixa só por abstinência, é isso? Na lei de drogas, a lei de 2006, ela faz a previsão expressa da redução de danos como uma política pública. Ele não mudou isso, não. Está lá no artigo 20 da lei 11.343, ele não mexeu, ele não alterou o artigo 20. Mas ele alterou os demais artigos de forma a reforçar a possibilidade da internação. Entendi. E da abstinência. O que é incompatível. Não é que a abstinência é incompatível com a redução de danos. A redução de danos nunca falou. A pessoa que quer ficar abstinente, ótimo, maravilha. Não pode ter redução de dano maior do que ela ficar abstinente. Claro. Ninguém é contra a abstinência. A gente é contra as pessoas que trabalham na linha da redução de danos, é contra colocar a redução de danos como condição para o tratamento. Então, quer dizer, o sujeito hoje vai chegar e falar assim: eu estou procurando um acolhimento, eu estou procurando uma atenção, um cuidado médico, e o médico fala assim: bom, a minha linha é a seguinte: para que você se trate comigo aqui, para que você entre nesse programa, que é um programa que nós oferecemos aqui no Estado, você tem que ficar abstinente. Aí ele fala: não, mas abstinente eu não consigo, eu não quero, eu não posso, eu tenho recaído. Isso é normal num tratamento dessa natureza. E aí o médico fala: tá, então tá bom, então você não vai entrar no programa porque a condição é ficar abstinente. Sim, o Mauro inclusive falava sobre isso. A partir do momento que você não aceita o tratamento pela abstinência, você é excluído do sistema de saúde. Você é excluído ou o seu tratamento, o seu cuidado, o cuidado fornecido pelo Estado é minimizado. Sim. Né?
sempre correndo um risco maior que o paciente tem, a pessoa que usa a droga tem, de ser internada involuntariamente, porque isso também mudou na lei atual. Basta o médico determinar que ele seja internado involuntariamente, ele o será. Quando na lei de 2001, o médico poderia indicar a internação involuntária em situações mais gravosas, sim, mas tinha que ter a concordância de um familiar ou de uma pessoa vinculada da família ampliada ou família natural. Como vocês entendem uma atitude dessa? O que tem por trás disso? Primeiro, eu não posso afirmar com absoluta certeza, mas há uma ligação muito grande aqui nesse desmantelamento do sistema de saúde mental, sim, que são os CAPs, todo o sistema de saúde mental, esse desmantelamento dos serviços e dispositivos que a lei de drogas prevê, porque a pessoa fala assim, você não quer ficar abstinente? Então tá bom, então eu vou te internar. Sim. Ponto. Mas qual é o objetivo? É internar para colocar numa comunidade terapêutica que a gente sabe que é gerenciada por organizações religiosas e que ganham com isso? Também tem o objetivo agentário, mas existe uma situação que é a seguinte. O que nós queremos? Essas pessoas não estão preocupadas, por exemplo, com aquela pessoa que usa cocaína nos Jardins. Sim. Tá? Com aquela pessoa que usa cocaína no Leblon. Sim. Né? Elas estão preocupadas com as cracolândias, porque é visível, é incômodo. Essas pessoas, elas não produzem, elas não consomem, elas são disfuncionais na cabeça delas. E nesse sentido, você esconde então, internando. eu quero eliminar essas pessoas. A política que eu quero fazer, né, é uma política de exclusão. Eu conversava com o Mauro, eu dizia para ele, o interessante da exclusão, que a exclusão não é relacional. Né? Quando você tinha aquela situação do opressor e o oprimido e o oprimido, eles têm uma relação entre eles e ambos estão dentro do sistema. Sim. O excluído está fora do sistema. Então, o que eu quero fazer com esse cara que eu excluí? Excluído é para eu jogar fora, é para eu jogar no lixo. Então, o que eu quero fazer? Ou eu extermino, e por isso a polícia está autorizada a matar, sim, é uma política de extermínio, e isso hoje é claro, o Estado assumiu, porque antes isso não era declarado. Sim, agora isso é muito claro que existe uma política de extermínio. Sim. Então, ou você vai matar esses indivíduos que são incômodos para nós, que não se encaixam na nossa sociedade, ou eu vou privá-los da liberdade, limpo, deixo tudo bonitinho. Sim. Agora, Mauro, você comentou sobre a questão das comunidades terapêuticas passarem a lucrar mais. E, de fato, parece que por ano agora são cerca de 150 milhões destinados às comunidades terapêuticas. E que eu li muitas críticas em relação às comunidades e ao tratamento que é dado aos dependentes nessas comunidades. Que acreditam que a cura vem pela oração, por exemplo, e não pela saúde. Antes disso, elas não podiam nem se habilitar a esses financiamentos públicos, porque elas não estavam dentro do sistema sim, como um todo. Sim. O que acontece nessas comunidades? Primeiro, as comunidades terapêuticas, elas em tese não podem fazer internações involuntárias. Sim. Mas no mais das vezes tem-se criado uma situação em que é impossível a fiscalização de todas as comunidades terapêuticas para realmente verificar se não são feitas internações involuntárias. Muitas vezes, compreensivelmente, a família está numa situação de estresse, claro, e de sofrimento por ter um usuário de drogas que está fazendo um uso problemático. Né? Então, basta com que o médico ou o agente de tratamento dramatize a situação como sendo absolutamente fundamental que aquela pessoa, para sair das drogas, tenha que ser isolada, sim, seja num hospital, seja numa comunidade terapêutica, a família muitas vezes consente. Claro. Né? Sem falar que existem situações de crises familiares em que a família já desistiu, não é, de prestar apoio ao usuário. Então, se cria todo um ambiente de conveniência para
para que se coloque a pessoa fora, o usuário, fora do seu território, fora da sua comunidade, fora do convívio com os seus, fora, inclusive, de ambientes de tratamento que respeitam, mesmo que ele continue usando, vez ou outra, droga, mas que respeitam o direito fundamental de ter orientação sobre a droga, de ter minimização dos riscos e danos. Vou te dar um exemplo. Na Cracolândia, se percebeu, os redutores de dano perceberam que quando o indivíduo fumava o crack, né, ele tinha lesões nos lábios, lesão nos dentes, na boca, favorecendo uma série de doenças, infecções, porque o cabo do cachimbo era de metal. Sim. Né? Então, eles bolaram um material em que o cabo não conduz calor. Puxa. Então, a pessoa iria fumar o crack de qualquer maneira, mas com esse cabo que não conduz calor, ela deixou de ter os danos decorrentes do crack na região oral. Claro. E existem várias outras técnicas de redução de danos que estão sendo excluídas. Sim. A questão financeira, óbvio, existe toda uma parte aí dos defensores das comunidades terapêuticas que são proprietários. Né? Claro. Então, realmente existem interesses econômicos inclusive. Claro. Né, e tem um dado bem interessante. Quando a gente fala em redução de danos, de danos, desculpa, o programa Braços Abertos que existia em São Paulo era um exemplo disso, né? E daí tem uma pesquisa que mostra que de 1.500 pessoas que circulavam por lá durante essa implementação do programa Braços Abertos, esse número de 1.500 se reduziu para 500 pessoas. 88% afirmavam ter reduzido o uso de crack, 53% voltaram a ter contato com as suas famílias. Depois, um ano depois, quando mudou a gestão para a gestão Dória e que ele implementou aquele programa Redenção, que tem muito a ver com esse decreto, que é essa questão da abstinência, uma pesquisa da agência pública mostrou que houve aumento de 160% dos frequentadores da Cracolândia novamente. As pessoas voltaram. Então, aí já tem base científica para mostrar o que era um programa em relação a resultados e o que é o outro. Nós temos pesquisas de avaliações, Sim. inclusive, realizadas durante o programa de Braços Abertos por pesquisadores e universidades independentes, né? Um programa, uma política pública, as pessoas têm que compreender, né? Ela tem que ter uma finalidade, Sim. uma meta, né? Então, para que a gente possa, inclusive, avaliar essa política. E é lógico que se você consegue fazer avaliações e verifica que essa meta, porventura, não esteja sendo atingida, ou que, na verdade, essa meta merece uma nova consideração, a estratégia ou a tática deve ser modificada, tudo bem, tudo isso está dentro, mas você vai fazendo pesquisas exatamente para isso, não é achismo. Sim, né? claro. E essas pesquisas vinham sendo feitas juntamente com o DBA. O DBA, que é a sigla de Braços Abertos, foi o programa que, no Brasil, implementou a ideia de redução de danos praticamente, eu digo praticamente, porque ainda tem alguns aspectos, evidentemente, que ainda careciam de ajustes e Claro. tal. Mas o DBA foi o programa no Brasil que implementou na inteireza a ideia, né, da redução de danos ou de uma política de atenção integral, interdisciplinar e intersetorial. Sim. Quer dizer, ele se ocupava do tratamento daquela pessoa, dos aspectos de saúde, Sim. mas também dos aspectos sociais, isso que o Mauro lembrava. Claro. Moradia. Moradia, trabalho. Era um conjunto, né? Um Claro. conjunto de Sim. medidas. Por exemplo, a política de drogas de Portugal, que é um sucesso, que todo mundo hoje sabe disso. Portugal é um país conservador, religioso, então, nós somos muito semelhantes à cultura portuguesa, Claro. Nós somos descendentes. E eles têm uma política absolutamente inovadora desde 2001.
Puxa vida, com base em redução de danos. Com base na redução de danos, com salas de uso seguro, e na descriminalização. E na descriminalização do uso de drogas, né? que é um conjunto aqui. Olha só, você que curte a TVT e quer contribuir com a gente, se inscreva no nosso canal do YouTube, /Rede TVT, e torne-se membro. Assim você participa da construção desse canal público e aberto. A gente agradece.